Olá pessoal, então vamos agora a uma aula de quadro, um aulão sobre projeção astral, mas não vou me deter em técnicas de projeção astral, mas a partir da projeção astral, o que nós podemos acessar. Então trazendo para vocês a experiência de quem vai para o plano astral para estudar, seja o próprio plano astral em si, seja os temas que são correlatos, que se discutem muito aqui nesse plano mais físico. Então fica essa guerrinha de narrativas, não é, foi, não foi, e é preciso verificar, considerando que o nível astral inferior, ele não é o mais adequado para você aprender nada. Por quê? Porque consciências que passam, morrem, ou seja, passam para esse plano extrafísico, nem sempre evoluem ou são um poço de verdade, que é um conceito errado que as pessoas têm sobre o que acontece depois da vida, o que é a morte, quando eu passo, eu vou para o céu, vou para o paraíso, no paraíso eu estou lá eternamente, mas também ninguém fala de conhecimento, de verdade, de sabedoria. E se toda essa história, que dizem, não estou dizendo que seja, que dizem que estamos vivendo uma realidade de terceira dimensão, de encarnação, por causa de um pecado, chamado pecado original, que seria, o pecado original. Isso aqui é o meu rascunho, tá? Então, qual é a ideologia, vigente? Que é de séculos já, A ideologia é que nós não temos consciência, não sabemos o que estamos fazendo aqui devido a um pecado original. Ora, uns dizem que tem a ver com o uso de uma sexualidade, o pecado original estaria ligado à luxúria e tal, uma versão que foi veiculada durante um período junto com o tal desobediência. A desobediência não foi uma desobediência qualquer, foi uma desobediência com relação a ser consciente. O que configurou para mim e para várias pessoas como um contrassenso, um absurdo. Do tipo, sou criado por um Deus, esse Deus coloca uma árvorezinha, que seria a árvore que me daria consciência, que é saber o que é o bem, o que é o mal, ou seja, conhecer a verdade. E aí, por eu comer esse tal fruto, eu sou então condenada enquanto humanidade, porque eu deveria, segundo essa ideologia, obedecer cegamente. Tá? Então, assim, eu não tenho que questionar, eu não tenho que perguntar, o paraíso foi posto ali, você vai ficar ali eternamente fazendo algo que nada, Tá tudo pronto, tudo posto, e eu vou viver uma eternidade nesse estado, que seria, para mim, eu viver em stand-by. Nada acontece, nada faço, nada ocorre, nem de lá, nem do entorno, nem de mim, porque não questiono, porque não penso. Então, percebe-se que isso aqui não só é uma ideologia, mas uma criação mitológica para justificar o quê? Isso aqui justifica o quê? Controle. Tá? Controle. De que forma? Medo, coação
ameaça e punição. Então, isso está estabelecido. Por quanto tempo? Bom, pelo menos em todo a configuração que a gente chama de ocidental, que não seria só ocidental, porque isso se espalha ali pela América, pela Europa Oriental também, porque a Rússia é ortodoxa, a Grécia é ortodoxa, né? Então a gente tem isso aqui através, primeiro, de um catolicismo, que é sinônimo de universalismo, né? Judaico romano. Ou seja, a parte de Roma é o império e o controle. E a parte judaica ficou com a ideologia, né? E chamou-se isso de cristão, porque ficava feio a gente colocar uma igreja católica judaico-romana sem o Cristo na história, porque o Cristo é luz e eles mataram o Cristo, e aí os dois, tá? São dois povos que fizeram isso. Um bota a culpa no outro, mas os dois fizeram. Um condenou e o outro executou. Isso é incontestável. Não tem interpretações. Isso é fato. Então nós temos quanto tempo, né, disso tudo aqui? Pelo menos 2023 anos. Certo? Não tanto, porque o iniciozinho foi de muita briga ainda, muita controvérsia, mata daqui, pune dali, persegue aqui, e a partir de 325, então, isso está posto. Então, são 1700 anos, pelo menos. E você vai formando, né, através das gerações, e as gerações não são 100 anos, são de 20 anos pelo menos, você forma uma geração que começa a agir em função daquilo que aprendeu quando pequeno. Então você vai passando, cada 100 anos, 5 gerações. Então é só fazer o cálculo em 1700 anos, quantas gerações se passaram repetindo, num grande contingente. Inclusive, isso se espalhando, depois isso se espalha pela África, teve a variação depois islâmica, que é parecida, não é totalmente, mas é parecida, né? Há uma punição e, além disso aqui, né, isso aqui não é geral somente, né, para o homem e para a mulher, ainda tem uma punição maior para a mulher, porque foi ela que pegou o fruto e provocou Adão. Então aqui nós temos uma Eva e que compromete um Adão. Aí os dois vão pro abismo, pro buraco juntos, tá? Mas a culpa é dela, né? Mas não se percebe de quem é, não a culpa, mas a responsabilidade de quem colocou a árvore. De quem disse, essa árvore está aqui, mas você não vai comer, que é uma provocação. Eu sempre falo que isso é uma provocação. Então por isso que eu digo que isso aqui é uma mitologia constituída pelo homem, porque ela é posterior a você estabelecer isso aqui. Ora, eu não posso afirmar, e nunca vou poder afirmar, que Deus está no controle. Deus não está no controle. Deus não quer o controle. Eu não posso saber o que Deus quer. É um absurdo quando as pessoas falam, Deus isso, Deus aquilo. Que Deus? O Deus que eu criei? O Deus que eu projetei, pá, bateu lá e voltou aqui para mim? Porque é isso, né? Então eu vivo imerso numa psicosfera que aquilo que eu jogar vai rebater para mim. Tá aqui a minha cabeça. Se a minha cabeça é ruim, já viu, né? Isso volta ruim. Né? Como o pessoal diz aí, deu ruim, deu bom, né? Só vai voltar ruim, tá? Então, tá? Eu, romano, né? Fazendo parte desse judaísmo que vão... Todo mundo fala, mas não tem um judaísmo só, isso aqui tá bom, farisaísmo, judaísmo, né? O que seja que estava na época, tá? Onde ele veio, na nação. Eu já quero controle, eu quero controle. Aqui já tinha regra, aqui já tinha regras. Aqui um pouco mais aberta na questão religiosa, aqui invariavelmente totalmente fechada na questão religiosa.
este romano não tinha nada a ver com esse judeu. Nunca quis adorar nenhum deus judeu. Eles tinham os deles, vamos dizer assim. E o imperador. Então eu não preciso disso aqui. Mas esse aqui queria impor isso aqui para o mundo, né? Então, a ideia de controle e de obediência cega com punição, ela é humana. Do ego humano. Por que eu estou falando disso? Isso não é religião, tá? Para vocês entenderem o que eu vou colocar exatamente aqui, que a gente descobre através do estudo extrafísico, né? Vibracional, né? Nas dimensões. Então aqui, projeção astral extrafísica, que eu gosto de falar. E nessa projeção extrafísica, eu posso ir com o ego ou sem ego. Na maior parte das vezes, eu vou com o meu ego, porque eu estou vivendo aqui, não fiz reflexão, a única coisa que eu fiz foi sair do corpo. E, digo mais, tem gente que não saiu, que não vê o corpo, que simplesmente perambula pela sua faixa vibracional, emocional e mental, com uma certa lucidez, que eu diria que é sonho lúcido, que não é uma projeção, né, que é bem diferente, né, a vivência, para quem teve, vai concordar comigo, quem não teve não sabe, né, vai ser difícil de definir. Então a projeção astral, ela vai ser diferente do sonho lúcido, e a maioria fica no sonho lúcido, como é bem vívido e às vezes atua, essa pessoa está com o ego, então esse sonho está imbuído de imagens, crenças, ideologias que você já absorveu aqui. Como que eu tiro isso? Eu tenho que fazer um processo de, já que eu não sou o corpo e consegui sair, por isso a importância de uma projeção bem feita, olhando para o corpo mesmo, mas ali. E principalmente, não é só olhar viajando, eu vi lá de cima, ou eu não sei o que, né? Esses relatos imprecisos. Eu saí, olhei, eu estava na minha cama, desta época, na minha casa, no meu quarto, olhei meu corpo, ele está escuro, não está escuro, olhei para o relógio, ou tento olhar alguma coisa que me identifique em que momento eu estou, relógio de parede, alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque é super importante para você eliminar as vibrações disso aqui. Acaba em 2 minutos a fantasia. Porque eu não estou indo ajudar o irmãozinho, eu não estou indo passear, eu não estou tendo uma experiência luminosa, benevolente, tudo que eu estou aqui numa condição egóica ruim. E esse ego é meu. E ele não é do corpo. Tá? Ego, personalidade, alma, tudo é energético, vibracional. O corpo é o colapso disso tudo, é o final. Ele vai sofrer, ele está ligado. Você está ligado, isso é orgânico, é analógico, não é digital. Então isso é outra coisa importante. Analógico. O ser humano e tudo do ser humano. Pensamento, emoção, corpo, tá? Holístico e analógico, não digital. Tá? Digital é uma criação humana, entende? Então não vamos dizer que agora eu estou na IA não sei das quantas, porque as pessoas não sabem nem o que é uma IA. As pessoas, sério mesmo, as pessoas que estão dizendo que Deus é uma IA e que lá fora estão encontrando IAs, não sabem o que é uma IA. Tem que estudar, saber como que está sendo feito, o que é uma IA. Eu pesquiso e abro meu campo de leitura aqui e fora daqui para uma série de assuntos, porque o ser humano vai setorizando, né? Então a gente tem que ler um pouquinho sobre a inteligência artificial, sobre essa tecnologia, como está sendo feito, o que ela comporta. Pergunta para a própria inteligência artificial como ela se define, como um modelo de linguagem. Faz uma varredura em tudo que foi produzido pelo ser humano. Ela não cria, ela não inventa. Então Deus não é uma IA.
ok? Vamos combinar que não tem isso. E os extraterrestres, veja, nós somos seres analógicos, né? Holísticos, possuímos um sistema complexo que não conhecemos totalmente, que é o corpo, mais a mente, mais as emoções, etc, etc, tá? Então, este ser, ele está criando, como tem criado, algo, coisas, né? Ele criou coisas, arte, não cria pessoas, ele participa da criação de pessoas. Então o ser humano não repete a si mesmo, tá? Não se clona. E toda essa parafernália, né, de computador, tecnologias. Isso tudo, tá? Vem de estudos técnicos, bem específico. Aí o indivíduo está do lado de fora, pega o tablet, pronto, com interface, podendo ir para lá, vir para cá, tirar foto, né, falar. Não entende de nada de como isso aqui funciona, não entende como funciona o Wi-Fi, aliás, não entendia nem como funcionava a televisão, como que a imagem viajava à distância e chegava em qualquer lugar, desde que tivesse uma antena repetidora, etc, etc. Quer dizer, as pessoas não sabem como funciona a tecnologia que utiliza, e aí fica inventando. Não, porque eles me colocaram um chip. Não, porque eu vi que lá eles têm um computador. E ali eles ficam, vendo a gente, brincando com a gente. Tem um lado malzinho que coloca chip para controlar. Aí as pessoas são levadas à força para uma nave, amarradas. Alguém aqui viu algum ser humano fazer isso? Sequestro é crime, certo? Sequestro, geralmente se sequestra uma pessoa para pedir um resgate, um dinheiro, uma chantagem, uma coisa hedionda, ninguém gosta. No entanto, nós aceitamos de bom grado que possamos ser sequestrados por seres amarrados em macas numa nave para eles mexerem dentro do seu corpo. Você imagina se alguém aqui pega você, amarra você lá, né? Você pensa que é uma nave? Pode ser um laboratório, um hospital diferente. E o cara tá lá. Se você tá amarrado, você não foi voluntariamente, né? E o negócio não tá legal. Por que você ficaria amarrada? Né? Amarrado. Tá lá. E a pessoa vai mexer, fazer cirurgia ou mexer dentro de você e você, ok, tudo bem? Gente, não, né? Aquele que é a luz que foi usada para essa ideologia aqui, o Cristo, né? O que era a luz, foi a luz e é a luz, ele fazia isso para curar? A gente leu isso? Ele curou à força? Ele chegou para o cara assim e falou assim, agora você vai ter que ficar curado, eu vou libertar você do demônio. Ele fazia isso? Não era um ser de amor e benevolência? Não é assim que a gente quer? Um milagre de amor e benevolência? Para cura, seja para o que for? E a cura era apenas dessa unidade carbônica? Ou aquilo mexia com todo o sistema? Guarda essa palavra, sistema. Tá aqui, eu já coloquei. Nós somos sistemas complexos. A sociedade é um sistema, nós somos sistema, tudo isso é sistema, não uma IA. Tá? Isso aqui é extremamente importante, útil, eu apoio, acho fantástico, vai melhorar e tal, mas não para a gente colocar isso aqui no lugar de um Deus, que é o que está acontecendo. Então, quando eu endeuso isso aqui e acho que isso aqui é mais extraordinário do que qualquer arte que o ser humano tenha produzido,
Eu estou hipertrofiando e valorizando apenas uma parte de um todo complexo. Muita gente vai dizer que isso aqui não importa. E eu digo para você que isso aqui é o que mais nos dá equilíbrio e força, mas uma verdadeira arte. Não qualquer arte, tá? Porque também se eu coloco o nome de arte em qualquer besteira que a pessoa faz. O cara jogou de balde lá a tinta na tela, de raiva, saiu com a vassoura pintando e a pessoa fala arte. Como outro diz, né? Pega vaso sanitário ou aqueles rolos, né, de fio da Telerge, taca lá na exposição, arte. Porque eu desloquei um objeto, né, do seu comum e hipervalorizei esse objeto. A partir desse momento ele virou arte. Então, arte tem a ver com harmonia, sintonia, beleza, né, melodia, harmonização, né, do sistema. Então, a pessoa fala assim, mas isso é preconceito. Não, eu estou falando a partir, né, de um conhecimento mesmo. Não é um achismo, não é gosto. Não estou falando de gosto. Ninguém pode dizer que o cereal faz mal. Os cereais, sem açúcar, tá? Eu falo cereal, arroz, o trigo, né, o milho, cereais, né, são carboidratos de cadeia longa que alimentam o seu corpo e fornecem elementos para o seu cérebro a longo prazo. Daí que, através do cereal, da agricultura, se desenvolveu civilizações, né? No contrário do paleolítico, que era coletor e caçador, não dava para você ter isto. A energia é diferente. Isso é estudo, não é achismo. Eu não gosto de cereal. Bom, tudo bem, você pode não comer, pode não gostar. Mas continua sendo fato que é um carboidrato de cadeia longa, quanto mais natural ele for, e que ele é absorvido lentamente pelo organismo, então te dá a possibilidade de estudar, desenvolve uma série de áreas que você antes não tinha desenvolvido, ok? Principalmente o mental, o córtex, o pensar, tá? Não é à toa que os monges budistas escolhiam a caçamba de arroz, né? Integral lá para se alimentar, e para o ocidente, aqui um pouco mais para cá, era o pão integral. Todo mosteiro beneditino ou outro tipo de mosteiro produzia pão integral. Então era o trigo, né? E poderiam comer também arroz, mas o trigo era muito comum na Europa, tá? Então, não estamos aqui fazendo achismos, né? É um conhecimento que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, o sonho lúcido, ele é uma experiência, sim, extrafísica, porque você já não está mais no físico, você está dormindo, o físico está parado, está dormindo e você está vivenciando, ainda que pela sua mente, tá? Que você diga, não, mas foi mental, mas sim, o que é mental é o quê? É você também. Você não é um corpo apenas, tá? Quer dizer, você não está somente nesse corpo, mas principalmente, né, aquilo que você é, a sua personalidade, o seu psiquismo, ele é mental e emocional. Então, o que você pensa, o que você sente, à noite vai sair com muito mais força, porque durante o dia você fica ali, às vezes, se controlando, se dominando, né? Colocando ali um sensor, e aí quando você dorme, o sensor dorme junto, que esse sensor está relacionado ao córtex frontal, né? Aqui do discernimento, e aí você libera. Então você vai ver tudo que você não quer ver às vezes. Você vai ver coisas que você nunca pensou em ver e vai ver coisas que você não quer ver. As coisas que você não quer ver são as coisas ruins que dizem respeito a você, e coisas que você tem de luminoso e bom que você não se dá conta, também você pode ver. Mas ainda estamos na esfera do ser humano, do igual, tá? Então, a minha discussão é onde nesse tal plano astral, né, eu vou encontrar seres A, B ou C. Eu já dei até uma aula sobre plano astral. Então vamos considerar, né, considerando a Terra,
né? Eu tenho níveis. Só que eles não são assim, tá? Eles são assim e assim. Ok? Então, não tem como dizer um é para cima, outro para baixo. Já falei que são intercomunicantes. Só que, claro, os mais densos, tá? Aqui são os mais densos, mais pesados. A intercomunicação deles vai até certo ponto, né? Você vai se comunicando ainda com vibrações densas e depois isso vai, como se fosse numa escala, ficando menos denso até ficar luz pura, luminoso, né? Vamos estar aqui luminoso para acompanhar o que eu estou colocando. Então, luminoso que vai aumentando também em grau e aqui eu vou descendo, tá? Então, ali é luz, aqui é escuridão. Isso aqui é só didático, por favor, tá? Vamos parar com essa ideia de em cima, embaixo, para lá, para cá, é vibração. Aumenta, diminui. Então, isso tem a ver com velocidade de onda. Ok? Então, uma pedra, ela emana, ela tem densidade, uma vibração mais lenta, mais denso. Quanto mais você vai acelerando isto, né? Você vai subindo, você vai deixando de vibrar denso para vibrar rapidinho, a sua onda, né? A intensidade, aí você está na faixa da luz, e a luz tem diversos níveis também, e a luz é invisível, tá? Então, eu estou explicando isso aqui. Porque as pessoas falam de extraterrestre, fala dos intraterrestres, e entrantes. E essa coisa aqui dos entrantes é uma coisa que entrou, saiu, é bem típico, né? Entrante, né? Entra em moda, depois sai de moda, depois entra em moda. Por quê? A gente vai ver por que o ser humano aceita essa ideia, tá? Então, o que seriam os extraterrestres? Os que estão fora da Terra. Mas em que sentido? Né? Em que sentido? Que não da Terra, não Terra, mas não Terra física, né? Esse Terra é plano denso físico ou não Terra vibração? Até onde vai a vibração de cada planeta? Alguém já mediu? Né? E essa Terra está relacionado a outros planetas, certo? Então, Marte, Júpiter e tal. Aí aqui Vênus, Mercúrio, Sol, né? Mas essa luz do Sol tem a ver com isso aqui? Estamos falando disso? Não. Não. Tá? Estamos falando de outra coisa aqui. Nós estamos falando de uma realidade extrafísica. E, Cristina, como é que você sabe que é real? Porque eu tive N provas disso. Da realidade que não é somente física, né? Se eu estiver aqui dando essa aula e alguém sair do corpo, ele vai assistir a aula igual, só que ele pode dizer, você estava dando aula e tinha mais gente assistindo. Beleza, pode acontecer. Tá? Pode ter mais gente assistindo. Porque neste plano próximo aqui que a gente está vivendo, a gente ainda comunga aí da vibração um pouco com esses seres extrafísicos.
Por isso que é muito comum dizer, não sei quem morreu, mas está agora andando pela minha casa ou pela minha cidade. Eu vi, encontrei papai, encontrei mamãe, encontrei vovó, por aqui, alguém veio aqui, porque eu não saí daqui. Ele falou comigo, né? Como é que eu dizia que eu via pessoas mortas? Fora do corpo e às vezes dentro do corpo, com uma visão ampliada. Você desenvolva isso, e é possível desenvolver para você que duvida. Quem duvida tem o benefício da dúvida, tudo bem, mas vai lá e investiga. Quando eu duvido e não faço nada, eu nem sequer quero saber o que aquela pessoa falou, aí eu estou com preconceito, estou numa ideologia sentada no trono do controle do medo, fazendo, né, engrossando, né, as fileiras do controle. Tá? Então o que eu fiz foi pular fora disso, dizer assim, não, eu não quero isso. Não, ninguém vai me controlar. Por quê? Né? A pergunta é, o carinha que está lá, ele não nasceu igual a mim, ele não tem as mesmas dores, as mesmas, come, dorme, faz xixi, tudo, né? Faz tudo igual a mim. Por quê? Quem instituiu que uma pessoa tem o poder sobre a outra? Comum, né? Esses poderes são estabelecidos por convenção, controle, né? De cima para baixo, punição, e depois de domado todo mundo, gado demais, aí obedece-se, coagido. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que as pessoas às vezes falam, mas política. Sim, se você fala assim, vou colocar, né, a ideologia comunista, mas ninguém sai do país. Por quê? Deixa a pessoa ali para escolher, eu quero um comunismo, um socialismo ou não, eu quero um capitalismo. Por que eu não posso permitir? Porque vai todo mundo vazar do seu país? Por quê? Por que eu tenho que coibir e fazer a cabeça e forçar geração após geração, dizendo, não existe outra coisa, isso aqui é o melhor, não existe Deus, não existe, só existe a pátria, blá, 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 que é o que os comunistas fazem? Por que eu tenho que fazer isso? A criança acorda, é pátria, não tem brinquedo não, é pátria, na televisão, liga a televisão, é pátria, vai ver no TikTok, é pátria. Por que tem que fazer esse massacre? Porque senão vai sair. E por que vai sair? Porque é um ser complexo que uma das características que temos natas, que nós nascemos com ela, é a liberdade, é o livre-arbítrio. Eu posso escolher. Eu posso escolher se eu quero ser músico, se eu não quero ser músico, se eu quero pensar assim ou pensar assado, se eu visto branco, se eu visto azul, se eu visto roxo, se eu visto amarelo, se eu vou para outro lugar. E outras coisas, eu só não posso me arvorar porque um sistema me controla e me contém. Tá? Agora, claro, não é liberdade absoluta, eu também tenho que ter um discernimento para usar essa liberdade. Tá? Então, estamos falando desse pessoal que não está na Terra, que eu não entendo quem é que não está na Terra, mas tem os intraterrestres, que eles estão dentro da Terra, mas também não são da Terra. Então, dentro, mas não Terra. E esses aqui também não Terra e foram abusados, são os sequestradores de corpos. Tá? Aí, algumas pessoas, já estou até escutando, não, mas eles fazem o bem. Já falei que aquele que era luz nunca amarrou ninguém, nem roubou o corpo de ninguém e não forçou ninguém a nada, nem a ser salvo, nem a ser bom, nem a ser benevolente.